Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Continuando a nossa série de vídeos falando sobre saúde, e hoje eu vou escolher uma doença para falar sobre que é muito comum em pessoas da faixa etária entre 30 a 55 anos de idade, especialmente as mulheres. Chama-se de fibromialgia. Fibromialgia é uma doença causada por muitas dores musculares. Os pacientes apresentam fadiga, alterações do sono, alterações do humor, da memória, da concentração e chegam até mesmo a ter depressão. 50% dos pacientes que têm fibromialgia também apresentam sintomas de doenças depressivas. A fibromialgia, entretanto, é caracterizada principalmente por uma dor, com a dor que é mal definida, mal esclarecida, não tem uma relação com um dano tecidual importante, ou seja, não está relacionado com pancada, não está relacionado com traumatismos específicos, mas dói o corpo inteiro, dói os músculos, dói as juntas. Os pacientes muitas vezes não sabem nem relatar exatamente qual é o local que dói mais. Dizem sempre que dói em todo o corpo. Essa doença afeta 2 a 3% de todas as pessoas, mas as mulheres, especialmente aquelas na terceira década e até a quinta década de idade, são as que mais apresentam a doença de fibromialgia. Os sintomas principais, eu já falei, é a dor. A dor realmente é o sintoma mais recorrente e o que chama mais atenção. A doença é causada de uma forma indefinida, ou seja, não existem causas específicas, mas muitas vezes está relacionada a estresse emocional, a estresse físico, a infecções, a exposições a frio ou mesmo exposição ao calor. Algumas pessoas têm muito associação entre fibromialgia e depressão, ou seja, a depressão é um fenômeno que chama muito a atenção das pessoas. Daí o problema em a gente às vezes nem querer acreditar que aquela pessoa tem tanta dor como é relatada. Isso porque com a ansiedade e a depressão juntas com as dores, a gente passa a imaginar que é o que a pessoa sente, não é real. Mas quem tem fibromialgia, a dor realmente é real e está relacionada com uma resposta, provavelmente uma resposta exagerada do cérebro às sensações de dores. Muitas vezes a gente resiste a compressões da pele ou de determinados pontos até 4 quilos sem ter grandes complicações. As pessoas que têm fibromialgia em determinados pontos, os pontos mais dolorosos, esses pontos estão localizados principalmente na nuca, nas costas, eles são bilaterais, nuca, costa e a do quadril, são os pontos que mais, região glútea, são os pontos que mais tem dor, e às vezes elas não conseguem nem tocar nesses locais, porque sentem realmente muita dor. A fibromialgia piora muito quando a pessoa se torna triste ou depressiva. E por que que isso acontece? Estamos descobertas, que já existem descobertas que falam sobre a liberação de substâncias, de neurotransmissores. São substâncias que são elaboradas pelo organismo quando passam por essas sensações de tristeza e de depressão. Essas substâncias afetam e causam mais dores no corpo do que as pessoas que não têm esse tipo de substância circulante, ou seja, a depressão e a tristeza aumenta a liberação de neurotransmissores que aumentam a sensibilidade à dor. Por isso que as pessoas, quando estão tristes e são depressivas, sentem mais dores pelo corpo. Não existem exames específicos para diagnóstico da fibromialgia. O diagnóstico é feito quase sempre pelo exame clínico ou pelo tratamento de insucesso para as outras doenças. A repetição às emergências, a repetição aos médicos, se queixando sempre dos mesmos sintomas de dores e especialmente relacionados aos pontos dolorosos nas costas e nos quadris, na nuca, que a gente chama pontos de maior tensão, chamam a atenção do médico para o diagnóstico da fibromialgia. É uma doença que não vai matar ninguém, mas leva a uma qualidade de vida muito ruim.
Algumas pessoas conseguem melhorar com o tempo, conseguem até regredir com os sintomas, desde que saibam controlar esse sintoma e a doença em si. A doença pode até não ter cura, mas tem controle dos sintomas e melhora a qualidade de vida. É muito importante a realização de exercícios físicos. Os exercícios físicos bem orientados fazem com que a pessoa se sinta melhor no dia a dia. Agora, é importante saber que também não pode parar de realizar os exercícios físicos, porque quando se para de realizar os exercícios físicos, as dores se tornam mais intensas e aí vem o quadro depressivo, aumenta, e isso é um círculo vicioso. Quanto mais depressão, mais dor, quanto mais dor, mais depressão. E aí fica difícil da gente tratar as pessoas nessas condições. Portanto, a atividade física é fundamental. Não existe relatos de pioras da doença por causa da atividade física. Entretanto, é importante que você tenha uma orientação de uma pessoa especializada, quais são os melhores exercícios e quais aqueles que você deve fazer. Mas a atividade física é muito importante para o tratamento e o acompanhamento dos sintomas de fibromialgia. A acupuntura tem sido relatado por algumas pessoas como sucesso no tratamento. Entretanto, os resultados ainda não são tão favoráveis e nem são incertos, de forma que para alguns a acupuntura funciona muito bem para o tratamento da dor e para outros não. Uma coisa importante é que o uso de anti-inflamatórios quase nunca melhora os sintomas de dor. E a pessoa pergunta por que é que isso acontece. Geralmente porque não existe um dano tecidual por a qual o anti-inflamatório é muito importante. Ou seja, o uso do anti-inflamatório é importante quando se tem uma lesão de um local, uma lesão muscular, por exemplo. Na fibromialgia não existe isso. Por isso que os anti-inflamatórios pouco melhoram as dores. As dores estão realmente relacionadas a neurotransmissores que são relacionados à depressão e à ansiedade e a todos os sintomas psicológicos. A terapia cognitiva comportamental, ou seja, um grupo de estratégias que mexe com o lado psicológico, de apoio aos pacientes, isso é muito importante na recuperação da fibromialgia e no controle dos seus sintomas. Enfim, a fibromialgia é uma doença que tem um controle, precisa ser entendida, precisa ser descoberta e precisa ser valorizada, tanto pelas pessoas que têm a fibromialgia, como pelos seus familiares e pelos profissionais de saúde, porque dessa forma nós poderemos ajudar muito e melhorar muito a qualidade de vida de pessoas que vivem sofrendo com fibromialgia, com dores por todo o corpo, com essas alterações de ansiedade, de sono e até mesmo de depressão. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e ajudem as pessoas que têm fibromialgia a ter uma vida muito melhor. Valeu a oportunidade de falar com vocês. Até mais.